Boa tarde, gente. Boa tarde para todos e todas. Vamos começar aqui pontualmente. Primeiro, aqui justificar, né, que Michele estaria aqui conduzindo, né, a nossa trilha formativa da longevidade, mas ela teve um outro compromisso, então deu uma incompatibilidade aí da agenda. Então eu vou estar conduzindo aqui, né, a nossa sala de hoje. Olá, Arnaldo, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, vamos começar. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução aqui. Hoje nós vamos estar falando, né? O nosso tema de hoje, né? É a importância dessa rede de apoio para um envelhecimento mais seguro e feliz, né? Um tema super importante. A gente está recebendo hoje a nossa querida Rosângela Marcondes, que é a nossa professora, nossa star, nossa parceira, desde muito tempo já, né, Rosângela? Daqui a pouco eu abro para você. Seja muito bem-vinda. Desde já, assim, a rede agradece muito a sua contribuição, a sua participação, né, o seu compartilhamento, né, do seu aprendizado conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito produtiva. Então, desde já, muito obrigada pela sua presença e por ter aceito o nosso convite, tá bom? Jéssica. Bom, gente, então, primeiro eu vou falar um pouquinho, fazer uma pequena abertura com vocês e falar dos 10 anos da rede, né, que a gente está comemorando esse ano, trazer algumas informações para vocês. Depois eu vou passar a palavra para a Rosângela, ela vai ter um tempo aí para expor aí, né, o conteúdo que ela trouxe, que ela preparou para a gente. Depois nós vamos ter um espaço aberto aí para vocês perguntarem, né, trazerem as suas considerações, as suas colaborações, né, sugestões também sobre o tema. E depois, no final, eu volto para a gente falar o que está vindo por aí, tá bom? Pode passar. Perfeito. Bom, então aqui, eu não sei se tem alguém aqui hoje, com certeza vai ter alguns convidados hoje que ainda não conhecem a rede, né? E se não, ainda não tiver aqui, depois pode assistir gravado, né? Essa nossa sala. Mas é que o que que a rede faz, né? Então, a gente tem alguns pilares, né? Educar para transformar, então a gente promove rodas de conversa, palestras, workshops, formações, eventos, né? A maioria de vocês que está conosco já há bastante tempo, né? Já participaram desses eventos, tanto em formato presencial quanto virtual, né? E híbrido também. Um outro tópico que é a geração desse conhecimento, né, para disseminação. Então, não adianta só esse conhecimento ficar parado, né? Então, a nossa equipe toda, ela promove, ela escreve, né, textos, constrói textos nos nossos blogs, app, vídeos para as nossas redes sociais, né? Websérie para o YouTube, a rede tem um canal no YouTube também. Nós temos um planner também no nosso site que vocês podem baixar também. Então, todo ali um conteúdo que vocês podem acessar totalmente gratuito, tá bom, gente? E também, falta só um minutinho, e também atuar também em rede, né? Porque a rede está no nome da rede longevidade, né? Então, na área social, a gente não constrói nada sozinho. Então, a gente precisa desses parceiros para que juntos possamos construir, né, essa longevidade para todos, né? Pode passar, Jéssica. Bom, essa trilha, né, que ela foi pensada e através de um planejamento participativo que nós fizemos com alguns de vocês, né, antes nós tínhamos uma sala de estar e aí nós evoluímos então essa sala de estar para essa formação que nós estamos chamando de trilha, para que outras pessoas que nunca participaram, né, das nossas formações possam participar, possam trazer também, agregar também o conhecimento aqui conosco, né? Então foi uma evolução que a gente fez da sala de estar, onde também os temas foram votados, né, uma vez por mês, sempre na última terça-feira.
a gente abre essa sala e convida uma pessoa, ou uma star, ou uma parceira nossa, ou algum de vocês que não é ainda parceiro, mas que queira participar conosco, que fica então aí esse convite, né, para vocês trazerem aí essa temática da longevidade para a gente trabalhar aqui juntas. Pode passar, Jéssica. Aqui então, dentro do tema, né, que eu comentei. Então, o tema hoje que a Rosângela vai trazer para nós, a importância dessa rede de apoio, né, para um envelhecimento mais seguro e feliz. Eu tenho certeza que, se não todos que estão aqui, ou quase todos, já tiveram a oportunidade de cuidar de alguém, né, Rosângela? Então, assim, ou de um familiar, ou de uma pessoa amiga, ou mesmo de um filho, de um neto. Então, a gente, mesmo sem ter uma preparação, uma capacitação, com certeza a gente já viveu algum momento aqui de cuidar do outro, né? Então, agora eu passo a palavra para a Rosângela, deixa eu só apresentar ela aqui primeiro. Passa aqui para a tela, Jéssica, da Rosângela. Então, a Rosângela, né, ela é uma sonhadora, né, a Rosângela, atuante, que aos 60 anos percebeu que o tempo ocioso não era seu inimigo. Alma curiosa, fazedora, eterna aprendiz e com imenso propósito, conectar pessoas. Criou os projetos Ite Avó, Café e Prosa e Domingo Açucarado. Se abriu para os novos tempos. Voltou a estudar e hoje compartilha o dia a dia de uma 70 mais, ativa nos movimentos de longevidade. Então, Rosângela, seja muito bem-vinda mais uma vez, querida. A palavra está com você. Muito honrada, emocionada, feliz, porque essa rede de longevidade faz parte da minha história enquanto envelhecente. Desde 60 anos a gente tem essa ligação, né? Então já passou 10 anos, eu vivi essa história de 10 anos da rede de longevidade. Tenho meu troféu, que é minha obra-prima dentro do meu armário de memórias. E eu estou muito honrada, agradeço a escuta de todos vocês. Uma alegria, uma honra vir aqui conversar com vocês um pouquinho sobre esse lugar, sobre essa rede de apoio. Hoje eu conversava com meu marido e perguntava para ele: e aí, marido, você tem essas pessoas que podem ajudar você? E ele falou: meu Deus do céu, vamos rever isso tudo, né? Fazer coisa em casa, a gente tem isso de ter um interfone que incomoda, né? Eu quero começar mostrando para vocês isso aqui que eu fiz. Olha, eu falei, eu quero fazer para a gente lembrar o que é uma teia, uma rede de apoio. E eu fiquei pensando nessa abelhinha, nessa, como chama? Essa aranha que tem esse cuidado de fazer uma teia, né? De criar esse lugar para que ela possa se sentir segura, para que ela possa ter uma segurança, um conforto. Então, eu fiquei pensando: o que é uma rede de apoio? No que eu posso pensar para a gente idealizar esse momento, essa conversa? E eu queria propor para a gente fazer uma teia aqui. Mas como que a gente vai fazer uma teia se a gente não tem os fios? Como que nós poderíamos fazer isso? E daí eu fiquei pensando que a gente costuma, e eu já vi aqui os coraçõezinhos subindo e me deu uma emoção, porque eu pensei da gente fazer essa teia com os corações. Que a gente pudesse, olha, eu pus até um coraçãozinho aqui nessa colher de ouro que meus netos, quando vêm, eu tenho 3. Então, é uma de cada. Então, que a gente pudesse fazer essa teia de corações. E qual é a proposta para a gente conversar sobre essa teia? Eu vou propor para vocês 3 tipos de rede de apoio. Se você lembrar nesse momento de uma pessoa que é essa rede para você, você manda um coraçãozinho. Eu falo primeiro, eu vou começar com uma rede
prática, uma rede de apoio prática. Qual seria essa rede? Sabe quando você lembra daquela pessoa que vai fazer compra com você? Ela está sempre pronta para ir fazer compra? Não, para ir ao médico com você? Sabe aquela pessoa pronta, ela é prática, ela é rápida. Eu ligo para ela, falo assim: hoje eu tenho um médico, pode me espera que eu já vou passar aí. Eu queria fazer umas compras, eu não queria ir sozinha. Toca essa pessoa. Eu preciso de uma carona. Eu preciso de uma carona porque está difícil, não quero pegar transporte público. Pode me levar? Sabe essa pessoa que tem essa praticidade? Se você, se você tem essa pessoa na sua rede, você põe um coraçãozinho aí no seu nome. Então, a pessoa que te dá carona, te leva ao médico. Ai, sabe aquela pessoa que traz aquela comidinha? Ai, acordei tão resfriada, tô tão perdida hoje, sem coragem de fazer comida. Pode deixar, te levo uma sopinha. Sabe, esse ser humano lindo, prático, que está disposto a ajudar você. Então, já temos aí alguns corações para essa primeira rede de apoio, e com certeza alguém pulou na sua frente, você lembrou dessa pessoa querida, e já temos aí essa pessoa que te é o apoio prático. Agora, vamos falar daquele apoio emocional. Quem será essa pessoa? De quem você vai se lembrar para esse apoio emocional? Você tem alguém para desabafar? Hoje eu estou com uma dor, uma inquietação, uma coisa mexendo comigo. Aí eu vou lembrar, eu vou falar com aquela pessoa querida. Hoje eu estou precisando rir junto. Eu preciso contar uma coisa boa, a gente precisa rir junto. Não, eu preciso chorar junto com alguém. Então, a gente vai lembrando dessas pessoas com quem a gente tem essa liberdade de contar as nossas dores, as nossas alegrias, o nosso momento de fragilidade. Então, a gente acaba pensando nessas pessoas para cada necessidade nossa, né? Então, a gente está falando de rede, a gente está falando de construir a nossa rede devagarzinho. Agora tem uma terceira rede, que eu chamo de rede de sentido, rede de propósito. É tipo assim, ó, sabe aquela pessoa que te motiva a viver, que dá gosto, fala assim, ó, hoje nós vamos sair de casa, a gente vai se arrumar bonita, vamos dançar, vamos fazer coisas junto. Essa é a pessoa que não quer levar comida, não quer nada, ela quer passear com você. Ela quer convidar você para saber, para conhecer coisas novas com a Rede Longevidade. Ela está sempre com muita informação, ela é ativa, é conectada, atenta. Aí essa é a pessoa que nos dá esse sentido de propósito, de vida ativa, de dançar, de sorrir, de... Então, vamos combinar que a gente precisa desses 3 tipos de rede de apoio. Porque vamos combinar? A Helena começou dizendo: a gente passa a vida inteira sendo a rede de apoio de alguém, não é assim? Até quando a gente vai fingir que dá conta de tudo? Até quando a gente vai ser essa super mulher, esse super homem que não precisa de ninguém? Isso não existe. Nós precisamos pedir apoio. E é bom. Pedir apoio não é fraqueza nenhuma, é estratégia para a gente viver mais. É troca. Rede de apoio é troca. Você colabora com alguém, alguém colabora com você, vocês juntos resolvem a vida, as tempestades, né? Como faz a aranha que é atacada e tal, e ela, né, se sacode, faz e precisa dessa rede de apoio. Então, a gente precisa parar de fingir que pode tudo sozinha, porque não dá. E que sorte quando vocês lembraram dessas 3 pessoas, já estamos infinitamente ricas. Já temos 3 pessoas, porque o médico é cruel.
Você vai levar o marido para fazer uma intervenção, ele fala o seguinte: tá, você tem família ou não tem família. Agora, se a tua família estiver ocupada, eu preciso de 2 nomes de amigos. Eu preciso de um nome de um amigo. Será que a gente vai estar confortável para chamar o amigo prático, o amigo emocional, ou o amigo aquele que leva a gente para viver, para ter uma vida incrível? Então, que fiquemos atentos, que pudéssemos ter 3, gente, só 3 amigos, né, que pudesse preencher, nos ajudar nesses momentos. E a gente continua pensando que a vida precisa ser com alguém. Não faz sentido não ter essas pessoas próximo de nós. Pedir ajuda, então, vamos combinar. Vai ser um mantra nosso. Pedir ajuda não é fraqueza, é estratégia. A gente hoje fala de estratégia para tudo, então que a gente lembrasse que é uma estratégia para viver melhor, para viver com segurança, para saber que se eu cair agora na minha casa, eu tenho alguém para atender o meu interfone que tocou, né? Isso é bom demais. A gente sabe que nos últimos anos o pessoal ensinou uma coisa dura para nós. Ah, conectado no celular. Dá para viver conectado no celular. Será que dá? Viver conectado no celular e desconectado da vida. Porque a minha filha chegou de viagem e falou assim para mim: Mamãe, ontem eu me vi em uma burra, uma idiota. Eu falei: Nossa, o que aconteceu com você? Você chegou de viagem. Ela falou: Passei 3 horas do meu dia, mamãe, rolando, sendo que eu tinha coisa para fazer, ligar para você, ligar para minha filha que está chegando, porque a filha ficou para trás. Ela tinha coisa para fazer, mas a gente aprendeu, eles querem deixar a gente grudado nesse celular, onde a gente tem a falsa ilusão de que estamos rodeados de pessoas, que temos 1 milhão de amigos no WhatsApp, no Instagram, para todo lado, sendo que ficamos desconectados dessa rede de vizinhança, de pessoas que nos querem bem, que gostariam de ouvir de nós qualquer palavra, qualquer coisa. Então, a gente precisa tomar cuidado. Porque a gente está na década da solidão. Como é possível a gente ter 1 milhão de amigos, viver conectado, ter essa falsa ilusão e a Organização Mundial da Saúde falar: estamos na década da solidão. Cadê a nossa rede de apoio? Quando eu falei dos 3 amigos, às vezes até dá dor de barriga. Eu não posso dar essa função para o meu amigo. Ele é muito ocupado, ele é isso, aquilo. Começa uma coisa na nossa cabeça de que a gente realmente não pode delegar para essas pessoas alguma função. Então, que a gente fosse seletivo, cuidadoso, que a gente, né, fizesse essa troca para que a gente garantisse, né, que a gente pudesse ter essa rede. A Organização Mundial já disse que solidão mata tanto quanto cigarro. No Brasil, 1 de cada 3 pessoas já sentiu ou se sente imensamente sozinho. E isso é duro de ouvir, né? A ciência já prova, ficar sozinho aumenta em 50% o risco de morrer mais cedo. Como é que a gente vai deixar o nosso amigo sozinho? Como que a gente vai se permitir essa solidão grudado no celular, só isso? Porque ele fala 50, ficar sozinho aumenta em 50% o risco de morrer mais cedo e 40% o risco de esquecer quem a gente é. Porque a gente não fala o nosso nome, não escuta o nome de ninguém. Aí, de repente, você fala: o que eu estou fazendo da vida? Como foi o surto que a minha filha teve de falar: eu fiquei aqui, enlouquecida, olhando a vida dos outros, não sei o quê, quem não tem nada a ver. Então, que a gente tivesse essa noção de que como construir a minha rede, para que eu possa viver segura e feliz, para que eu possa pensar que solidão não está valendo no mundo de hoje. É muito triste pensar que alguém morre sozinho e é descoberto 3 dias depois,
Como assim? Eu tenho vizinho, o prédio vizinho, alguém comentando. Só descobriram 3 dias depois, e não é na Zona Sul nem na Zona Leste. Em todos os lugares, alguém neste momento pode estar tão sozinho e tão necessitado de alguém bater na porta, alguém mandar um recado. Você está bem? Tem um aplicativo na China que você, a cada 2 dias, você faz prova de vida. Estou vivo. Você abre o aplicativo e fala, estou vivo. Será que nós vamos depender disso? Será que isso só vai nos dar essa segurança de que a gente está existindo no mundo, né? É muito triste pensar nisso. Então, eu trouxe esse carrinho. Eu trouxe esse carrinho para a gente lembrar de uma coisa, gente. A solidão é tão feroz que pensa num carro onde você esqueceu o motor ligado e ficou lá 3 dias o motor ligado. Quando você chegou, tinha acabado. Houve um superaquecimento, estragou todas as peças. E é assim que vai ficando um ser humano abandonado. Ele vai ficando ele vai se acomodando, ele vai se entristecendo, vai inflamando o seu corpo. Como assim inflama o corpo? Sim, porque se a gente for estudar sobre solidão, a gente vai descobrir que é como o motor de um carro que ligado lá, perdido, abandonado, superaquece e desaparece, e queima todo, estraga tudo. Então, que a gente pensasse, lembrasse de cenas, de coisas, né, que nos lembra, vou sair de casa hoje, vou na padaria, vou perguntar o nome do padeiro, vou fazer amizade com ele, vou no supermercado, a moça do caixa, qualquer coisa onde a gente pudesse ter essa troca. Ela me vê, eu vejo, eu existo no bairro, o meu porteiro me percebe, qualquer coisa que nos desse esse sentido de que estou vivendo aqui agora, estou criando uma rede, estou sendo percebida, vista, entendida. Então, que a gente tivesse uma presença bonita no mundo, porque a gente não está vivendo aqui para ficar coado na nossa casa, perdido, como se a gente tivesse toda a tecnologia do mundo que pudesse nos dar esse apoio, que não é tão verdadeiro assim, né, gente? Vamos combinar. Então, essa ilusão. Rede de apoio não é luxo, é remédio. Eu gosto disso, né? Rede de apoio é remédio. Rede de apoio é remédio. Quanta gente fica melhor quando alguém liga, quando é lembrado por alguém, quando é percebido, quando alguém fala: o que você vai levar hoje? O mesmo de sempre, Helena? O mesmo de sempre, Célia? Ô, Nancy, você está bem hoje? Eu estou percebendo que você está mais quietinha. Olha como isso tudo é bom. Mas é troca, né, gente? É dar e receber, né? Rede de apoio não acontece assim. Então, rede de apoio não é ter 50, 100 amigos no WhatsApp, Facebook, não é nada disso. É ter 3. Vamos lembrar, gente, 3. Só 3 tipos de gente por perto. Quem vai ao médico com você, quem te ajuda no celular. Hoje a gente paga mico atrás de paga mico. Está tendo uma grande campanha para que melhorem a forma de se comunicar conosco, porque a gente não teve tempo suficiente para aprender toda a tecnologia que nos é solicitado. Você vai comprar um pão, você tem que ir no token. Então, assim, cadê? Como assim, gente? Como assim, gente? Não deu tempo de aprender tudo. Que tivesse gente para facilitar a nossa vida. A gente quer entrar no Gov, é um sofrimento, não é? Então, que a gente gritasse aos 4 ventos: quem é que pode me ajudar? Praticar humildade, porque a gente também, às vezes, é metido, não quer admitir, né? Que a gente não sabe o suficiente. Agora, o que a gente fala o tempo todo? Eu acordo sabendo, eu durmo achando que sei, acordo já completamente desinformado, porque a evolução é tão violenta que a gente não consegue acompanhar. Então, nada de pensar que isso vai resolver a nossa vida. Você lembra de alguém, mais uma vez, que você liga 23 horas, 11 horas da noite para desabafar? Vamos lembrando que essas pessoas existem, é que a gente perdeu o hábito de lembrar dos nossos amigos queridos. A culpa é nossa.
que deixou para lá aquele amigo que a gente amava, porque chegou um monte de gente interessante, só que quem conhece a gente profundamente, né? Aquele amigo, aquele parente, aquele vizinho, ele vai nos socorrer, mas a gente precisa lembrar. Quem ri das nossas piadas ruins, gente? Ah, esse amigo é muito gente boa, né? Porque ele é capaz de rir das bobagens que a gente fala. Quem faz a gente sair de casa, academia, coral, igreja? Ai, esse amigo é valioso. Às vezes lá vem ela de novo me chamar para ir naquele lugar que eu não quero. Às vezes a gente é rabugenta, né? E não se permite, não dá a chance de conhecer aquele novo lugar, nem se dá o trabalho de escutar a amiga. Ela falou: Olha, eu descobri um lugar, uma igreja que tem umas coisas, que tem atividade. Eu tenho uma igreja aqui perto que tem 1.800 idosos fazendo até mandarim. Mandarim. Por que uma pessoa 60 a mais vai aprender mandarim? Ninguém vai aprender mandarim. As pessoas vão para os lugares para fazer amizade, para trocar ideias, para criar sua rede de apoio. Porque quando ela chega lá, de repente, não é isso que ela foi fazer. Ela não vai aprender mandarim coisa nenhuma, nem vai estar interessada no diploma depois do curso. É uma luz tão clara aqui que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Vamos fazer assim. Então, gente, eu tô, eu tô aqui mais é para provocar a gente e para lembrar dessas pessoas queridas que a gente foi abandonando, deixando de lado. E que agora, quando a gente pensou nessas pessoas que a gente levou, mandou um coraçãozinho, nos fez lembrar daquela amiga querida que estava guardada no nosso baú de amigos, de lembranças. Então, que a gente fosse mais cuidadoso, que a gente lembrasse. Porque quanta gente eu conheci quando eu comecei a cuidar da minha mãe, que ia lá me visitar. Ah, eu lembro de você no colégio, lembro de você daqui, dali, de lá, de lá. Tem sempre alguém. A gente precisa lembrar que é estratégia, não é fraqueza, é estratégia. E a gente precisa ter humildade para escutar os nãos ou entender em que papel esse amigo pode ser essa rede de apoio que precisamos. Lembra do que dá carona? Só isso? Lembra do que só vai com a gente no médico? Não é só isso, mas ele é melhor nisso. Então, que a gente percebesse que tipo de amigo, que tipo de rede de apoio essa pessoa é. Ah, ele só me ajuda em tal coisa. Gente, só me ajuda em tal coisa? Valiosíssimo ter alguém que nos dá esse apoio. Ai, meu Deus, se eu for falar, vou ficar o resto do dia aqui. Então, vamos optar. Pessoas com rede de apoio forte vivem em média 7 anos mais, gente. 7 anos mais. Tem menos chances de depressão e recuperam de doença mais rápido. Imagina alguém, você ficou doente, voltou para casa, não veio uma visita. Você vai ficar doente o resto da vida. Veio uma visita e falou: trouxe flor, trouxe bombom, vim conversar, vim saber como é que você está. Aí você vai descobrindo que é amada, que faz diferença no mundo, que aqui é bom viver. Então, gente, vamos pensar que a gente precisa. A gente gosta de colocar rótulos nas pessoas, né? Então, que a gente fosse estratégico e lembrasse dos nossos 3 amigos e colocasse rótulos neles, né? Esse amigo é bom para isso, esse é para isso, e no final a gente vai ter tudo isso. Já falei que a solidão inflama o corpo, a falta de conversa, gente, essa solidão, essa falta de contato e ficar só no celular, ela acelera o esquecimento. Olha quanta coisa triste acontece quando a gente se resolve que vai ficar só no celular, que vai ficar só em casa, que vai pedir tudo pelo. Hoje é gostoso, né? Pedir supermercado, pedir tudo em casa. Mas lembra que tomar luz do sol, sair na rua, ver gente, perceber a vida, conversar com as pessoas. Então, a gente precisa lembrar que muita gente está precisando de um remédio que é de graça, assim como a gente precisa. Uma ligação, remédio. Precisa de algo? Precisa de algo, Arnaldo? Alguém que liga e fala: tá precisando de algo? Faz tempo que a gente não conversa. Estratégia? Ai, preciso que você venha aqui para a gente jogar um jogo novo, fazer uma atividade nova, assistir um filme comigo, qualquer coisa. Você está bem? Remédio e de graça? É só isso. Pouquíssima coisa, né, gente? Agora,
Agora, rede de apoio não cai do céu, não cai do céu. Rede de apoio se tece todo dia, ponto por ponto. Rede de apoio se tece todo dia. Para ter rede de apoio, a gente precisa também dar apoio. Essa nossa conversa ficou só na troca, né? Daqui para lá, de lá para cá. Vamos lembrar disso. Você já ligou para aquela pessoa hoje? Já perguntou para o seu vizinho, porteiro do prédio, se ele está bem? Tudo bem com o senhor? Lembra que aquela pessoa, aquele funcionário foi salvo numa empresa, ficou preso dentro do freezer e o porteiro salvou ele porque ele era gentil, ele chegava, bom dia, como vai, o senhor está bem? Saía, até logo, tenha uma boa noite. Então, que a gente lembrasse de como vai, tudo bem, precisa de algo, você está bem? Oi, como vai? Né? Que a gente criasse essa rede de apoio. Então, envelhecer seguro não é ter um botão de emergência, porque hoje a gente tem reloginho, né? A gente tem tudo. A gente pode ligar o botãozinho aqui, mas será que isso só? Se a gente construiu uma vida linda, que a gente fez coisa, contribuiu com o mundo, não seria o caso da gente ter, além do reloginho, que é a nossa segurança, a gente ter uma rede de apoio? Caí aqui agora, pode me socorrer? Não é? Então, que a gente lembrasse disso, envelhecer seguro, ter 3 pessoas que você possa chamar sem medo de incomodar. Olha que palavra mágica. Que você possa chamar sem medo de incomodar. Esse é o verdadeiro rede de apoio. Quando você tem essa liberdade, você fala, ah, não, eu não vou incomodar, eu sei que não. E para terminar, vou deixar um exercício de casa. Um exercício para casa, porque já acabou o nosso tempo. Qual é o exercício para casa? Ser feliz não é não ter nenhum problema, é ter com quem dividir o problema e é ter com quem multiplicar a alegria. A rede de apoio é isso, né? Ter com quem dividir e tal. A tarefa é para hoje, gente, porque hoje pode ser o nosso último dia aqui. Nossa, que tragédia falar uma bobagem dessa, Rosângela. Não é bobagem, gente, sério. Quando eu comecei a perceber que hoje pode ser meu último dia, eu comecei a ser mais cuidadosa com o porteiro, com meu marido, com as pessoas que me ligam, com tudo. Porque sim, pode ser nosso último dia. Então, a lição de casa é: dessas pessoas que vocês se lembraram quando a gente fez a pergunta, que a gente pudesse mandar um bilhetinho ou ligar para essa pessoa e falar o seguinte: lembrei de você hoje. Nossa, ela já vai ter um coração vai pulsar. Lembrei de você hoje. Aí, obrigada por existir na minha rede de apoio. Quanto a gente vai poder, a gente vai mudar o dia desse nosso amigo que vai receber essa gentileza, esse carinho. Mas vamos combinar que tem que ser hoje, gente? Porque talvez a gente saia daqui, esquece, vai pegar o celular, vai lembrar de não sei o quê, não sei o quê. Será que não daria para a gente? Ai, hoje eu tenho lição de casa, tipo lá para ganhar nota, estrelinha. Eu vou ligar para minha amiga. E hoje eu já fiz isso, porque eu estava com esse sentimento de que eu estava em falta com a minha irmã. E liguei para ela e foi tão gostoso ouvir, porque ela até me convidou para ir na casa dela, que ela é em Franca. E ela, não, a gente não conversa, não sei faz quanto tempo, porque essa é a realidade da vida. Os irmãos estão longe, os familiares todos longe, os amigos, todo mundo está longe. Mas me lembrei de você hoje. Você me deu uma coisa quando eu me lembrei de você, das nossas memórias, de tudo que vivemos. Obrigada por existir na minha rede de apoio. Combinado? Ah, eu só quero lembrar desse aqui, olha. Por que eu estou mostrando isso para vocês, gente? Um naviozão desse tamanho, andando pelo mar, chega uma hora que ele precisa jogar âncora para vencer a tempestade. Que a gente pudesse ser âncora de algumas pessoas, que a gente pudesse encontrar nas pessoas essa âncora que nos livra das tempestades.
né? Então, eu quando lembrei que eu queria falar com vocês, alguém me perguntou, eu sou de São Paulo, não sou professora de nada, larguei a faculdade, sou uma rebelde sem causa, mas quando eu penso sobre determinados assuntos, eu fico buscando imagens que nos ajudam a lembrar das coisas que lemos, estudamos, pensamos, né? Então eu falei, eu preciso levar isso. E ainda tem uma coisa super interessante que fala da necessidade da gente ter amigos, que é um termo bem de médico, né? Que fala dos telômeros. Quando a gente tem rede de amigo forte, esses telômeros que tem na nossa vida, que é a pontinha da nossa célula, não vou contar para vocês como é exatamente, mas só quero lembrar que desse tênis que vocês vão buscar depois, porque o gostoso de escutar uma conversa é depois procurar o que é esse telômero. Eu vou ler para vocês o que é esse telômero, só para a gente acabar essa conversa, porque já está muito longa, né? Deixa eu ver aqui o telômero. Eu gostei muito quando eu ouvi isso de um neurocientista, e ele contou dessa daqui. Ter com quem contar ajuda o nosso corpo a se proteger. Pesquisas indicam que pessoas idosas com uma boa rede de apoio possuem telômeros mais longos. Telômeros são como as pontas de plástico dos cadastros que protegem o nosso DNA contra o envelhecimento. Se a gente for pensar em rede de apoio e pensar tudo que a gente pode fazer na vida, gente, a gente vai ficar um dia inteiro buscando tênis, buscando navio, rede de tudo, porque a vida o mundo entrega para nós coisas fabulosas que a gente não aprecia, não presta atenção, não entende, não dá valor. Então, a gente, enquanto pessoas mais velhas, gosta de ter essas relações, né? Esses objetos, esses símbolos, para a gente lembrar das coisas. Obrigada pela escuta, um prazer falar com vocês. Ai, que bacana, Rosângela, muito obrigada. Eu amei essa última palavra. Como é que chama? Telômero? Que chama? Telômero. Telômeros. Isso eu não conhecia, foi meu aprendizado de hoje. Muito bacana, muito obrigada. E tudo que você trouxe para nós é de uma importância, assim, né? A gente ter, você foi falando, e eu, graças a Deus, que eu tenho as pessoas, os três amigos, né? Tenho até mais do que um para cada rede de apoio, e a gente tem que ser grata a isso também, né? O fato da gente ter essa rede de apoio, né? Ah, eu lembro que na pandemia foi um período muito triste para todos nós, né? Eu acho, para mim, a Rosângela está travada, para vocês também. Acho que aí, agora voltou. Então, na pandemia, Rosângela, a gente ficou muito isolada dentro de casa, né? Eu fiquei sozinha também dentro de casa. E aí nós tínhamos o hábito de, tanto com os filhos quanto com as minhas irmãs, hoje nós somos quatro, mas nós éramos cinco, uma já faleceu, a gente fazia uma live todos os dias, às 5 horas da tarde, para a gente fazer uma oração juntas e saber como é que estava as outras passando aquela situação. Aí acabou a pandemia, acabaram-se as lives. Mas o que ficou, porque de nós quatro, só uma é casada, as outras três moram sozinhas. Então, a gente tem um combinado de, ao acordar, a gente manda um bom dia para dizer que está viva hoje, que acordou, e eu faço uma oração abençoando o Dia das Irmãs. Então, assim, isso são pequenos detalhes, mas que a gente se preocupa com o outro, né? Como que você diz, você está bem, né? Você está precisando de alguma coisa aí hoje. Então, isso não só eu faço no grupo das irmãs, mas também no grupo com os filhos, né? E com os netos e alguns amigos, como você disse, que a gente tem que manter essa rede. A gente tem que manter, é importante sim. A gente não está sozinho nesse mundo, a gente precisa. E uma coisa muito importante que você disse que é a gente não ter vergonha de pedir ajuda quando precisar, né? Que é igual você falou, estratégia. Amei isso. É estratégia. Bom, vamos abrir aqui para as perguntas aqui.
Gente, quem quiser trazer alguma reflexão, a Célia, ó, ou pode levantar a mão aí, que eu vejo daqui, ou pode também colocar a mãozinha aí para a gente saber aqui. Então, vamos começar com a Célia, depois a gente passa para a Nancy. Pode falar, Célia. Boa tarde, tudo bem, gente? Boa tarde. Muito obrigada, Rosângela. Adorei, né? Você, eu perdi o início, não fiz o exercício, mas com certeza já fui pensando, já estou pensando nessas três pessoas, três ou mais pessoas, né? Muito obrigada. Perguntei, quando você disse, né? 1.800 idosos, né? Numa igreja, por isso que eu já falei assim, opa, será que é em BH? Né? Se não é, né? Se em São Paulo, que bacana, né? Eu acho que a gente tem que congregar mesmo, né? E quando a gente pergunta, você está bem? A disponibilidade de ouvir, né? De parar para ouvir. Porque a gente já pergunta assim, tá tudo bem, né? Não é assim? Porque aí Exatamente. a gente já fica livre, tá tudo bem, né? Não, pode, não quer dizer, não pode estar mal. Mas eu queria só uma coisa rápida aqui, que eu não sei se vocês conhecem, eu assisti ontem um vídeo do Alexandre Silva, não sei se vocês já ouviram falar, que ele trabalha com cuidados paliativos. E eu nunca tinha ouvido falar de uma comunidade que chama Comunidade Compassiva. Tem um site, e aí eu vou pedir licença, se vocês permitirem, de estar mandando no grupo aí da Rede Longevidade o link. Gente, eu fiquei emocionada, é uma entrevista, um videocast, na verdade. Ele falando de cuidados paliativos e de um trabalho, ele fez doutorado numa favela, sabe? Aliás, em três, né? Na Rocinha, no Vidigal, e faz capacitação das pessoas da comunidade, que são voluntárias, que é exatamente essa coisa do vizinho, né? De acolher, de ser presença no momento, as pessoas em final de vida, né? Mas não só. Mas eu gostei tanto que, se vocês quiserem, né, posso disponibilizar no grupo, porque assim, eu fiquei Pode sim. maravilhada. Uhum. A ideia dessa comunidade compassiva, né? Quer dizer, a capacidade é do ser humano ter compaixão, né? A gente fica triste com a tristeza do outro, né? Mas para além a gente pode fazer alguma coisa, né? É visitar um vizinho, saber de como que está, mas queria compartilhar isso com vocês e eu coloco no grupo depois, que eu fiquei assim fascinada, 50 minutos mais ou menos de videocast, que assim, maravilhoso, tá? Mas muito obrigada, Rosângela, e um abraço a todos. Obrigada, Obrigada, Célia. Célia. Existe filmes, documentários, porque é uma atividade muito grande do Alexandre, essas propostas de ter essas pessoas que colaboram com quem está nesse momento. E a gente assiste o filme, a gente lê o livro da Ana Quintana, a gente se acha plenamente preparada para o momento que você chega com a sua mãe no hospital, como eu cheguei com meu irmão, e vem uma equipe falar: a sua mãe vai ficar o tempo que for necessário, aguardando o último momento. Né? Eu não tive todo esse tempo de ficar, de ter mais tempo, de esperar essa morte que já está, né, que já está prevista e tal, esses cuidados paliativos, esses cuidados compassivos e tal. Então, muito importante que a gente tenha conhecimento, que a gente saiba do valor desses profissionais, desses amigos que se colocam nesse lugar de ser essa rede de apoio para quem está numa situação que dá um alívio, né? Porque quando eu deixei a minha mãe lá dentro para que ela fosse preparada, que ia tomar morfina até que chegasse o momento final e tal, então isso tudo é muito valioso, porque, de novo, até quando a gente vai fingir que dá conta de tudo sozinho? Né? Então, que a gente tivesse humildade para pedir socorro, para pedir ajuda, para ser essa pessoa que
se sente à vontade para falar e para entender que tipo de ajuda esse, cada um tem o seu valor, a sua forma de colaborar com o outro. E quando você falou dessa necessidade da gente perguntar como vai, o que você precisa, que a gente tivesse o tempo da respiração que fosse. O mundo ensinou a gente a ser apressado demais, é caótico demais, não dá tempo, tá abrindo o elevador, saindo do elevador, tá fechando o portão da casa, mas que a gente tivesse essa delicadeza de escutar, porque talvez essa pessoa queira falar o que está vivendo, qual é a necessidade dela naquele momento. Escutar é valiosíssimo. A gente está vivendo um tempo, uma época de que não tem escuta, não tem presença, não tem apreciação, não tem nenhum cuidado com o nosso igual. E eu sempre lembro que quem está na nossa frente tem essa centelha divina que a gente, pelo menos, se não for por ele, por respeitar esse divino, esse bonito que existe em cada um de nós, né? Esquecer o contexto, o visual, a aparência, e lembrar que ali existe um ser que merece toda a atenção, cuidado que a gente merece, né? Então, que a gente fosse atencioso, tivesse uma escuta. Tem gente que fala uma escuta bonita. Eu gosto muito desse, quando alguém fala, ela escuta bonito, né? São coisas tão, né, simples. Ela escuta bonito, ela olha no olho. Hoje a gente não sabe nem com quem conversou, nem com que cor era o olho. Tem um exercício brilhante, que se você quiser criar uma conexão com alguém, fixe os olhos pelo menos, sei lá, quantos segundos, né? Isso é tudo questão de estudar. Mas que você perceba qual é a cor do olho da Helena. Sabe assim? Qual é a cor do olho dela? Esse minuto que você descobre a cor, você já criou uma conexão. E isso é precioso, valioso, divino, né? Bonito de pensar. É. E a Vamos lá. Nancy querida, que eu amei o seu exercício, a sua dinâmica. Falei que iria ser tão brilhante quanto a Nancy. Todos somos brilhantes, Rosângela. Todos temos a luz divina dentro de nós, né? E eu quero parabenizá-la muito pelo seu projeto aí, o que você pôs em pauta, que realmente a gente ter essa rede de apoio é importantíssimo, né? Não somos fazemos parte do grupo do reino animal e não nascemos para viver sozinhos, né? A gente precisa um do outro. E nesse pensar, vocês já sabem, grande parte da minha vida, eu sempre fui uma pessoa que, além de eu ir auxiliar, primeiro eu já estava me auxiliando, né? Então, quando a gente vai procurar alguém, é porque você já está se auxiliando, está aberta a auxiliar também. Como você disse, no ouvir, quando você vai ouvir, você ouve, mas também se você não der a recíproca ou não der a palavra, a pessoa também não continua, porque você não está trocando, você só está ouvindo, né? Então, é uma troca. O seu pensar, o seu posicionar da sua rede foi maravilhoso, o carro, tudo, tudo, tudo. E eu sempre permeei, eu sempre fui uma pessoa assim, dada, eu sempre fui uma pessoa fora da caixa. Vocês já sabem a minha história, eu precisei passar por muita decepção de mim mesma, humilhação, porque não, descrença, não acreditavam em mim, a falta de confiança e o quanto eu precisei batalhar para ter esse pertencimento hoje. Então, eu pertenço a diversos lugares, eu nunca estou sozinha. Aqui no prédio onde eu estou morando, é um residencial. Moram maior parte de pessoas idosas, crianças e jovens e muitos plantonistas que trabalham à noite. Então, é uma torre só. E eu estou aqui faz o mês passado fez um ano. E o que eu já modifiquei aqui, você não tem noção. Você não tem noção. Faço ideia, Nancy. Né? Às vezes a pessoa que nem às vezes falta energia, ou ficamos sem elevador, a síndica ou a subsíndica sempre vem perguntar para mim se eu preciso de alguma coisa que ela sobe e desce a escada. E eu
eu mesmo sempre estou junto com eles. Fizemos um grupo de empreendedor que uma faz torta, outra faz doce, outra faz bibelôs, outros gravam coisas. Fizemos um empreendimento, uma tarde de sábado, todos eles reunidos, e todo o grupo apareceu lá no salão de festa para prestigiar, compraram tudo que não deu para quem queria. E aquela união fez uma diferença tão grande que já todo mundo está modificado aqui, né? Então, olha, Rosângela, eu também não vou me estender, porque tem diversas pessoas aí que ainda querem dar os seus depoimentos, mas você está de parabéns, é isso mesmo, a gente sozinho não vai a lugar nenhum, precisamos nos doar e também aceitar, dar e receber, né? Sim. Porque senão não há troca, não havendo troca, é uma solitude, você vive sozinho? Não vive. Então, nem a solidão, nem a solitude é boa, né? A gente precisa estar trocando. E a rede, então, nem se fala, todo mundo sabe da importância que tem a rede para mim, né? É onde, num momento muito difícil, os lutos que eu passei, se não fossem os amigos, eu acho que eu nem tinha vivido mais, né? Então, a gente tem que andar na contramão para a gente poder olhar olho no olho, como você disse. Quando você olha e vê a cor do olho do outro, ele levou parte da sua vida. Nunca mais ele vai te esquecer, né? Então... Exatamente. Obrigada, Nancy, que honra ouvir você. E eu falo para os meus netos, ao invés de ficar pensando em salvar a África, a Tailândia, ou sei lá mais aonde, cuide do seu quintal, perceba as pessoas que trabalham na sua casa, as pessoas que estão próximas de você, quem você encontra na rua, porque não precisamos resolver o problema da humanidade. Se o nosso quintal, a sua torre já sabe que Nancy tem as respostas, é colaborativa, você já criou uma rede forte. E rede forte, a gente viu números e estatísticas, faz a gente viver mais, faz a gente recuperar de doença mais rápido. A rede de longevidade prova tudo isso para você. Exatamente. Você sentia nesse povo, você sentiu todo esse apoio, né? Então, que a gente tivesse essa disponibilidade para perceber o entorno, né? Ali vai, porque é como pedrinha no lago. Você joga a pedrinha, de repente ela irradia, já tem faz alguém um monte de círculo em volta, né? Tem aquelas outro ondas, né? Que esparrama, vai longe. Porque é isso. Impactar vidas não precisa de coisas muito mirabolantes. O mundo, às vezes, fica exigindo que a gente faça coisas fenomenais, sendo que o simples também atinge o lugar que precisa chegar. Eu costumo dizer que a felicidade custa bem pouco, mas bem pouco mesmo. Porque se ela fosse cara, não era felicidade. Então, exato, porque a gente falou aqui, né? Perguntar, você está bem, do que você precisa é coisas pequenas. Remédio. E de graça, de graça. Isso mesmo. O mundo digital afastou a gente do olho no olho, corpo no corpo, abraço, né? Companhia, conversa, ouvir e ser escutada. Então, nós que somos da geração prateada, a gente tem por obrigação de ir largando também, como eu estou fazendo, inclusive, estou pondo em prática. Eu estou deixando as redes sociais e as internets e estou indo corpo a corpo. Eu estou indo com as pessoas. Né? Isso, é melhor. Tem vida lá fora, né, Helena? Eu lembro que a gente pensa que era gostoso demais na pandemia ficar de pijama, de chinelo com meia, e a gente foi se acomodando e tudo foi chegando para nós, todo o conhecimento, todas as informações, as palestras, e o cérebro é o nosso maior inimigo, ele faz a gente ficar acomodado, ele não quer ter trabalho. A gente tem que ser atento com o nosso cérebro, porque por ele você não faz nada. Então, que a gente criasse coragem, vestisse uma roupa, todos os dias, sair para a rua, caminhar. O antídoto, viu, Rosângela, é voltar às escolas, voltar a aprender, a estudar, seja lá o que for, qualquer coisa, nem que for um fio de barbante, como você mostrou, para fazer uma rede, mas volte a fazer. Põe a mão na massa,
porque só aí você vai enxergar o que você está faltando em você, que você fica procurando no outro e está faltando em você mesmo, né? Então, é isso aí. Eu não vou falar mais nada, não, senão só Ah, dá eu aí. vamos passar para a Ana. Ana, seja Vai lá. bem-vinda. Muito grata, viu, Rosângela? Muito grata. Beijo, obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez com vocês. Eu sou gerontóloga, psicanalista, também faço arte-terapia, né? E esse segmento idosos, né? Eu sou voluntária também de 2 LPIs. E Que eu bom. vejo, né, escutando vocês, a gente vê o quanto essa necessidade da escuta, né? Como as pessoas precisam dessa escuta, né? E também eu estou com um projeto, né, de levar para as praças a arte-terapia para as pessoas 60 a mais também. Então, como a arte também está ajudando nesse processo, né, de formar novas amizades, né, de ter, Com certeza. fazer, né, a criação também, né, elas colaborarem criando, né, os idosos terem essa oportunidade também de criar. Então, assim, é muito bom a gente saber que a gente tem essas redes, né, que nos apoiam nas nossas necessidades, né? Eu tenho a minha vizinha aqui, que ela já me deixou até a chave da porta da casa dela, que ela mora sozinha, e caso eu precise, né, ela falou, Ana, se você não me vê, pode entrar aqui em casa, porque realmente a gente fica preocupada, né? Pode acontecer alguma coisa, ninguém está livre, né? E é muito importante a gente ter essa humildade para chegar e pedir essa ajuda, pedir esse apoio, né? E estarmos juntos, né? Porque o ser humano nasceu para a gente ter esse ser social, né? É isso que eu queria falar com vocês, tá? Obrigada, gostei muito desse encontro e que outros encontros Você mora venham. no Rio, Ana? Eu moro aqui próximo do Meia, né? São duas Ah, LPIs, são filantrópicas, né? Casas que têm 58 idosas, que e a bacana, maioria, parabéns. e a maioria são idosas com demências, né? Que já tem uma comorbidade já bem avançada. Temos idosas de 104 anos na casa, Bacana, faz bacana. atividades comigo, que participa. Então, assim, a gente cria um vínculo muito bonito, né? Então, que as pessoas tenham essa oportunidade de fazer um trabalho voluntário nessas casas também, eu acho que é um Sim, diferencial, porque a é. gente muda, quem são os maiores beneficiados somos nós, né? A Nós. E gente é faz, também uma rede de apoio, o trabalho com voluntário, certeza, com né? certeza. Então, eu queria só É, deixar um pouquinho desse meu Muito depoimento, tá bom? obrigada. Obrigada a Obrigada. você. parabéns pela decisão de ser uma especialista em gerontologia, né? Que a gente hoje, eu convivo com muitos gerontólogos e vejo o quanto necessário ter esse conhecimento mais amplo da longevidade, ter essa proposta de voluntariar e ser rico demais, né? Porque o quanto você contribui, você trouxe essa informação de que tem uma pessoa de 104 anos, e essa é a prova de que nós precisamos abastecer a nossa rede de apoio. Eu tenho um porquinho vermelho, que é dos meus netos, mas eu levo em alguns encontros para falar do capital. A gente fica preocupado com o capital financeiro, e a gente precisa ter um capital social, gente, social. Esse capital é valiosíssimo, vale mais do que a casa maravilhosa, do que o carro, do que tudo, porque não vai adiantar nada se você não tiver quem vem aqui que dá a chave. Eu adorei a história de você ter a chave da sua vizinha, e quando a gente fala que a gente começa pelo nosso entorno, né? Porque eu tenho amigas que combinam assim: o meu pet fica com você enquanto eu vou na praia, e quando eu voltar, eu fico com o seu pet. As pessoas estão criando formas de colaboração, de convivência, porque nós vamos viver muito. Eu adorei que você falou, tem alguém de 104. No Sim, Brasil já são 38 mil e poucos centenários. Quando que a gente imaginava que no Brasil, na América Latina, tivéssemos centenários? Então, a sim. gente precisa investir no capital social. A gente não vai... Dinheiro no mundo não vai resolver. A gente sabe do estudo de Harvard que fala, eles descobriram que não é nem dinheiro e nem dieta que nos leva a ter uma vida mais longa, é a qualidade dos nossos relacionamentos, a qualidade do nosso convivência.
Então, assim, a rede de longevidade contribui enormemente, né, Helena? O quanto Sim, vai ter essa rede, que com inclusive já certeza. E É. hoje mesmo eu almocei na casa da avó, que é um local de convivência dos idosos, né? Que eu conheci hoje aqui no bairro onde eu moro. Então, assim, é muito legal que as pessoas vão lá para almoçar. Todo mundo almoçou lá juntos e teve Que apresentação de delícia isso! É ótimo se almoçar e foi bater um ótimo. papo. Nossa, é muito bom. Olha, muito gostoso. É. Bom, gente, vou passar aqui para o Arnaldo. Nosso tempo de espaço aberto está encerrando, mas nós temos aqui o Arnaldo, Vanessa e a Graça. Então, eu peço para vocês aí fazerem as considerações mais rapidinho. Pode falar, Arnaldo. Boa Seja bem. tarde, Helena. Boa tarde, Boa Rosângela. Boa tarde, tarde, querido. Cristina. Boa tarde para todo mundo. Ô, Rosângela, eu queria só dar um exemplo pragmático de tudo que você falou aí, que aconteceu, está acontecendo na minha família. Tem uma família muito grande, nós somos 6 irmãs e 6 irmãos. E nós morávamos no interior e veio todo mundo para BH. E Ó, hoje, viemos todo mundo para cá. E hoje foi voltando uma irmã, voltou outra, voltou. Hoje as 6 irmãs moram no mesmo quarteirão e sem ter combinado. Isso aconteceu 30 anos depois. Então elas se ajudam. Então, nossa, é muito legal. As 6 estão no mesmo quarteirão. Inclusive, uma ficou viúva mês passado, né? Mas ela teve a ajuda das outras 5 e tal. Foi, né? Isso foi. Então, a única coisa chata, de vez em quando eu vou lá, Itaúna, aqui pertinho, eu chego e falo, não vou voltar aqui não, aqui tem excesso de irmã. que Então, um delícia, exemplo para Arnaldo. Muito bom você isso. falou aí, Rosângela. Então, eu sou feliz com essa família que Deus me deu, delas estar todas unidas lá no mesmo quarteirão, de volta. 40 anos depois. Só isso, Que só Bacana. Deus isso. abençoe essa família, que continuem unidos, fortes, né, colaborativos, porque isso é da vida longa. Isso mesmo, isso mesmo. Para elas é ótimo essa rede de apoio familiar aí. Ah, hoje o Sim. café é na casa de fulano, amanhã o almoço é na casa de ciclano. Muito Uma chama bom. a outra Vamos para lá, caminhar, Vanessa. né? Vai caminhar, Isso, leva no Que fazer as médico. coisas bênção. junto. Que É um legal. privilégio, muitas bênçãos. Privilégio. É. Vanessa, seja Eu tô aqui, bem-vinda. bem, obrigada. Eu já estou quase na terceira idade, ainda não estou, mas eu acho que estou quase, mas eu já estou assim me preocupando. Eu estou aqui assistindo a palestra fazendo biscoito. Então, Que delícia! Adoro. mas eu queria, na verdade, era uma opinião de vocês, porque eu tenho pais bem, assim, meu pai tem 86, minha mãe tem 82, e eles vivem no interior, né, há muitos anos, no interior, no sul de Minas. São conhecidos, conhecem todo mundo, apesar da cidade não ser uma cidade com muitos recursos, eles moram em Lambari, no sul de Minas. E eles são pessoas que, assim, eles têm os amigos na rua, apesar da minha mãe ter sido sempre mais retraída, agora também com, a gente acha que ela também com Alzheimer, assim, mas enfim. Eu queria a opinião de vocês, se essa rede de apoio, se eu deveria arrancar eles de lá, que a palavra é exatamente arrancar, porque eles têm uma casa lá, que eles estão acostumados, tem a vida deles que eles estão acostumados, mas eu moro em Belo Horizonte, tenho filhos adolescentes, eu tenho uma única irmã que mora fora do Brasil, então, assim, essa rede de apoio está onde? Sou eu a rede de apoio ou são os amigos lá? Ou a gente tem que criar um suporte extra? Qual a opinião de vocês? Ai, Vanessa, você me fez uma pergunta que fazem sempre quando tem filho único ou quando tem duas irmãs, uma mora fora do país. Me perguntam, né? E aí, o que a gente Deu uma faz? travada. Eu tô vendo, Paulo, trazerem os pais para morar no mesmo prédio, mas não junto, de jeito nenhum, porque eles gostam do espaço deles, da forma que eles vivem, do jeitinho que fica. Quem sabe uma boa conversa e perguntar: vocês gostariam de morar em Belo Horizonte, ali no bairro próximo de mim e tal?
também são realidades diversas que a gente nunca vai saber se cabe, né, Helena? Eu não sei se essa seria, mas eu sinto um movimento, porque até vou ter uma live com uma geriatra, acho que amanhã, que vai falar sobre isso. Ela trouxe a mãe para morar no prédio dela, e aí a mãe fica com a sensação de que cuida dos filhos dela, enquanto ela é médica, cuida, e ela fica com a sensação de que mamãe está perto, eu posso estar ali observando como é que ela está indo. Então, são tantas perguntas. Aí o outro fala: será que não era melhor? Eu já tive em residenciais quando eu vi o casal entrando para morar definitivamente no residencial, eu fiquei pensando, e os filhos trouxeram? Então, são tantas realidades, porque são tantas velhices. Então, os filhos em apuros, sem saber qual a melhor opção, o que precisa é escutar esses pais, assim, com o coração aberto, falar assim: papai e mamãe, vocês estão envelhecendo, eu estou envelhecendo, as crianças precisam de mim, vocês precisam de mim, eu preciso de vocês, para todo mundo se sentir uma rede forte, onde um apoia o outro. Vocês não pensariam em morar em Belo Horizonte, próximo, para que a gente pudesse estar mais pertinho? Porque dá uma dor gigante. Eu tive mãe que morava no interior, e a cada 3 semanas eu ia para longe, era difícil para mim, era para ela, na hora de despedir e tudo. Quem sabe uma boa conversa, uma conversa sem pressa, olho no olho. Eu sentei, eu tinha um banquinho pequeno, eu também sou mineira. Eu tinha um banquinho pequeno, sentei na frente da minha mãe, peguei na mão dela e perguntei se ela queria morar numa ILPI uma vez, que era num lugar lindo e tal, não sei o quê. Aí ela falou: podemos conhecer. Fomos conhecer, voltamos para casa, acabou não indo. Mas sabe, acontecem muitas conversas dificílimas. É o momento que vocês estão envelhecendo, ela envelhecendo, os pais envelhecendo, você querendo ser um apoio, uma rede para eles. Conversa, não tem outra coisa. Pergunta, né, Helena? Isso mesmo. Mas só E contei. tem que ser feita à vontade deles, né? Então, essa conversa que Rosângela fala é essencial, porque a decisão é deles, né? Eles têm autonomia, eles têm independência. E caso eles queiram ficar lá, com certeza eles têm uma rede de apoio de amigos, que é o que a Rosângela trouxe hoje para nós, né? Gente, nosso tempo já está passando. É só Graça. para dar uma engrossadinha aí no caso, que é um exemplo meu aqui, para Vanessa. Vanessa, olha, eu fiz essa mudança, eu morava num condomínio familiar junto com os filhos foram indo embora, não só do trabalho, como Deus levou também, e eu me vi numa situação sozinha, e divido o meu apartamento aqui com a minha filha. Minha filha, meu genro saem cedo, só voltam de noite, a casa é minha. E de noite eu tenho sempre com quem conversar. Conversa com seus pais e faz eles virem junto de você, porque é uma experiência muito importante. Você precisa deles e eles precisam de você. Então, é só um adentro aí na sua dúvida, que dá super certo, viu? Alguns Obrigada, atropelos Nancy. tem, mas tudo se ajeita e se adapta, tá bom? Vai em Obrigada, frente. gente. Obrigada. Obrigada. Graça, seja bem-vinda. Abre seu microfone, está fechado. Não abriu ainda não. Não, abriu. Agora sim, Graça. Ah, tá. Eu só queria me apresentar. Eu não sabia como é que era esse encontro, porque eu participei, foi do grupo Longevidade o ano passado, um dos grupos na Unimed, né? Ah, sei. Aham. Eu estou com 61 anos, parei de atender dia 31 de março agora, né? Então, estou passando por essa fase de, será que eu volto a atender ou não, aposento mesmo, porque eu tirei uma licença, que eu tenho fibromialgia, tanto que eu não sabia que hoje a gente ia se ver, né? Aí no final que fui vendo que o pessoal ia falar e tal, e então eu tenho fibromialgia e com isso eu tenho muitas dores, né? Então estava difícil de continuar atendendo e tal. Enfim, estou passando por essa fase. Então, hoje eu resolvi
eu pensei que era uma palestra, igual aquelas outras que tinha lá, né? Sem participação Sei. direta, assim, Aham. né? Então, Ah, só falar que eu gostei muito. Hoje eu tive uma sessão com a minha psicóloga, justamente porque não sei se eu volto a trabalhar ou não, mas aqui também, com vocês, eu já tive muitas respostas, né? Muita coisa que me fez bem, que tá? bom, Graça. Seja bem-vinda. Viu? A nossa Obrigada. sala, essa sala aqui é um bate-papo mesmo. É um fazendo um biscoitinho ali, o outro tá fazendo um cafezinho aqui e a gente trocando essas ideias maravilhosas. Seja Ah, bem-vinda. tá. Você quer comentar? E deixa eu te perguntar, e qualquer Ah, pessoa pode participar? Como é que é? claro, pode. Qualquer pessoa pode participar. Você Por- pode colocar, nas nossas redes sociais, tem o nosso contato do WhatsApp, a Jéssica que está aqui presente. Nós temos as nossas comunidades, nossos grupos, e tudo que a rede promove é divulgado nessas comunidades do WhatsApp, né? Nas Ah, nossas tá. redes sociais. E aí, essa sala, essa formação da trilha é uma vez por mês. Mas a gente tem outros programas da Rede Longevidade também, que você fica recebendo aí as mensagens aí, É, e fica a par de tudo, tá é bom? porque quando eu fiz o curso, né? Aí eu Ah, perguntei, o curso era só para médicos cooperados, né? da Unimed, sim, da Unimed. Isso. Mas nós temos as nossas formações, esse ano não está tendo, mas ano que vem a gente volta com as nossas formações também, que são gratuitas também, online e gratuitas, Ah, é porque a tá minha bom? irmã já vai fazer 60 o ano que vem, era por causa disso, né, que eu estava querendo colocar ela em alguma coisa assim. Traz ela para Traz cá. todo E mundo. outra coisa, você também pode trazer, escolher um tema para você falar aqui na sala com a gente, compartilhar aqui, tá bom? Eu sou pediatra, né? Não sei se eu tenho muita coisa para Ah, falar. mas sempre, ó, falar de longevidade não é só quando tem 60, não. Nós temos que falar da longevidade para as nossas crianças, para os nossos jovens, É, adultos, né? Seja muito tá certo. bem-vinda, viu, Graça? Muito bem-vinda. Obrigada. Rosângela, É, palavras só que finais, eu só Rosângela. quero lembrar para a Graça, e eu fico muito feliz, Graça, que você se permitiu uma pausa. As pausas são importantíssimas na nossa vida. Chega um momento que a gente tem que lembrar da máscara do avião. Sabe quando o avião está caindo, você estava com dores, você estava desconfortável e você se permitiu essa pausa para se cuidar. E é importantíssimo a gente estar bem para contribuir com as outras pessoas, com a sua irmã que está chegando em 60 anos, para o voluntariado que daqui a pouco você deseja colaborar. Então, que a gente lembrasse da máscara do avião. Eu preciso estar bem para contribuir com o meu inteiro, com minha plena capacidade para fazer a vida ficar melhor, o entorno ficar melhor. Foi uma honra estar aqui com vocês, ter esse momento de conversa. Estou vendo aqui minha amiga Obrigada. querida Mônica Milanês, que é outra pessoa que trabalha lindamente nesse universo da longevidade. Que a gente seja, né, a âncora para Âncora. alguém, que a gente possa ajudar as pessoas, que a gente possa lembrar sempre de conquistar essas três pessoas. Não é fácil achar essas três pessoas. Eu já vi milhares de pessoas me falando da dificuldade imensa de delegar alguma coisa para alguém que já tem uma vida cheia de compromisso. Mas vamos pensar e praticar humildade. É estratégia, não é fraqueza. Peçam apoio, sejam um apoio, seja esse ser querido que honre essa divindade em nós, essa centelha que transborda quando a gente se dispõe a ser alguém que colabora com o mundo da forma que a gente é, do jeito que a gente é, fazendo o que a gente faz. Não tem que ser isso ou aquilo. É o que somos do jeito que somos. A gente é precioso onde quer que a gente esteja. Fiquem bem. Uma honra. Obrigada. Obrigada a Obrigada, você. Rosângela. Rosângela e companheiros aqui, eu tenho assim uma meta diária na minha vida. Eu tenho que ser importante para uma pessoa, pelo menos, todos os dias. Então, eu já levanto com essa meta. E aí, todos os dias, acontece de eu ser importante na vida de alguém. E isso é maravilhoso, porque se a gente conseguir ser importante na vida de uma pessoa,
gente, a vida já se torna maravilhosa, não é isso? Bom, vamos lá, gente. Finalizando, então. Jéssica, coloca para mim os slides para eu falar para vocês o que está vindo por aí na rede, gente. Se preparem, anotem aí na agenda, hein? Nossos 10 anos, comemoração dos 10 anos da rede. Ó, nossos próximos encontros, já tem aí a agenda, a gente também compartilha isso com vocês, lá nos nossos grupos lá da comunidade. Nosso próximo encontro agora é 25 de agosto, é sempre a última terça do mês, 29 de setembro, 27 de outubro e 24 de novembro. Combinado? Próximo, sempre às terças-feiras, 16 horas. Gente, olha só, nós estamos de camisa nova, deixa eu mostrar a minha aqui, ó, levantar, ó, porque nós temos as nossas camisas que são tradicionais da rede, mas nós temos as nossas camisas com a nossa logo de 10 anos, né, que Brenda aí preparou aí para nós comemorar. E além disso, das nossas camisas, nós vamos ter camisas com frases também, tá? Então, coloquem suas sugestões e tal, para a gente poder começar a produção. E vídeos, gente, nós estamos fazendo nesses 10 anos, vídeos, se vocês sentirem no coração, queiram fazer um vídeo para a rede, de algo que a rede impactou vocês nesses 10 anos, né? Façam um vídeo e mandam para a gente, porque a Brenda está fazendo aí, publicando aí os vídeos que vocês estão mandando. E também nós estamos fazendo aí toda quinta-feira, sai um TBT aí dos 10 anos. A gente está fazendo uma retrospectiva nas nossas redes sociais, trazendo o que a rede fez, né? Nesses 10 anos, a gente está lá em 2018, porque tem muita coisa para contar. Então, toda quinta-feira sai um TBT, vocês acompanham aí, tá bom? Próximo. Coisa. Bom, gente, anotem essa data. 22 de outubro, nós vamos fazer o nosso baile de gala. Vai ser lá no Clube dos Oficiais, aqui em Belo Horizonte. Quem não é de Belo Horizonte, é um clube que tem aqui em Belo Horizonte. Nós vamos fazer com a banda da Polícia Militar, que ela é excelente. Ninguém vai ficar quieto, todo mundo dançando. E nós vamos fazer nesse horário de 18h30 às 21h30. Vai ser, assim, maravilhoso se a gente puder contar com a presença de vocês. Nós vamos começar a venda dos convites agora no mês de agosto. A gente está acabando de fechar os últimos detalhes de buffet e tal, e os custos que a gente tiver vai ser o custo do convite. Então, ficaremos muito felizes com a presença de vocês, tá bom? Pode passar, Jéssica? Nós vamos fazer, gente, a nossa foto. Quem quiser abrir as câmeras aí. E vamos fazer a primeira avaliação, né, Jéssica? Primeira avaliação? Isso, Aí, isso gente, aí, na tá na tela para tela. vocês. Vamos avaliar esse nosso encontro aí. 5 é a maior nota, 1 é a menor nota. Então, é só clicar. Importante para a gente essa avaliação. Quem está conosco desde o início sabe tudo que a gente propõe a fazer, né? A gente gosta de estar avaliando, ouvir vocês, para que a gente possa estar sempre melhorando os nossos encontros aqui. Vamos. Ah, não, vamos esperar um pouquinho, né, Jéssica? Jéssica, você dá o aval aí para gente, Sim, quando só mais um acabar pouquinho. a nossa. Ô, gente, mas que tarde gostosa esse, que bate-papo gostoso esse. Ô, delícia, gente, ver vocês aqui. Vou Muito mostrar bom. meu biscoitinho aqui, olha. Que Ai, delícia! que delícia! Adoro biscoito. Onde você mora? BH. Ai, que legal. Ó, já vai preparando aí para a nossa festa. Quem está em BH aí, ó, marca aí 22. Traz Vai ter seus pais, Vanessa. Tinder terceira idade? Oi? Vai Oi? ter Tinder terceira idade? Mas não é só gente da terceira idade, né? Não, Nós temos os nossos parceiros nesses 10 anos. É uma festa para todos, viu?
Traz seus pais, convida seus pais para conhecerem também a rede. Gente, vamos lá para a nossa foto? Vamos lá, quem puder abrir as câmeras aí. Sorriso! Saí todo mundo lindo na foto. Vamos lá. Jéssica vai. Prontinho. Pronto, Jéssica? Gente, alguém quer fazer algum comentário final? Alguém deixou às vezes uma pergunta para trás? Alguém quer fazer? Agradecer. Agradecer pelos seus encontros, são sempre muito interessantes. Gosto muito. Ai, que bom. Quem está Também conosco quero pela agradecer primeira muito todas vocês aí, que sempre acrescenta para mim, que eu já digo, sem a rede de vocês eu não era nada. Poderia ser muita coisa, mas não tinha para quem passar, né? Então, Ai, que vocês são fofa, ó. maravilhosos para mim. Estou Linda. fazendo de um tudo para mim nesse baile. A roupa eu já tenho. Nós vamos amar se você vier. Agora Ô, só gente. falta a passagem e o hotel, só. Isso. Olha só, gente, para quem está aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu. Você, Prazer, Kátia? Sou Ai, de prazer, Caxias, Rio. Kátia. Primeira vez amando e eu vou tentar acompanhar vocês. Muito obrigada, viu? Isso, ó, Prazer. entrem nas nossas redes sociais, no nosso site tem todas as informações. Se quiser deixar o telefone também aqui no chat, Vou a deixar. Jéssica já anota para colocar vocês nos nossos grupos de WhatsApp, para que vocês não percam nada, tá? Sim, Tudo obrigado. Deus abençoe. ficando ali, tá bom? Sejam Obrigada. muito Oi, Helena, bem-vindas. posso deixar um recado para Nancy? Pode, vai lá, Arnaldo. Nancy, queria te Diga, pedir Arnaldo. desculpas, eu não sei assistir a sua palestra, porque eu estava viajando, mas a Jéssica mandou a gravação para mim, eu assisti depois, com calma. Gostei muito, já fiz vários exercícios, viu? Foi espetacular. Que bom. Muito agradecida pela sua avaliação, a sua atenção, o zelo e o carinho de você ter se disponibilizado, né, a assistir a minha sala de estar aí. Eu também me senti muito agraciada de poder participar e honrada também, né? E Que quero bom. dizer para a Rosângela hoje que todos vocês aí são as minhas redes de apoio, viu? Com certeza. Ai, que bom. Que bom. É Que bom. recíproca. Conte muito bom. sempre conosco também. É verdade. Muito grata aí Alguém por aqui com a tudo. mão levantada? Quem era? Ana Não, fui Lúcia, eu. você quer falar? Eu só queria. Não, foi justamente para poder entrar nas redes sociais de vocês. Aí eu coloquei o telefone para Tá. poder acompanhar direitinho esse movimento todo aí do grupo, tá bom? Ok, sinta-se Tchau, também gente. convidada se quiser trazer algum tema para trabalhar com a gente aqui na sala, tá? Tá bom, obrigada. Então tá. Tchau, gente. Boa Rosângela, tarde. mais uma vez, Boa tarde Rosângela, para muito todos aí. obrigada Muito Obrigada, grata, foi Helena. uma honra. Obrigada, pelos seus gente. conhecimentos Tchau. conosco. Abraço, abraço. Um beijo grande para todas, gente. Boa Todos, tarde, todas boa e tarde. todos. Um Tchau, beijo. tchau. Dá um beijão na Tchau. Michele. Beijo para Na próxima Michele. ela estará aqui, tá? Tá Vai ser A bom. gente se hoje. vê. Tchau. Obrigada. Então tá, Parabéns para tchau. você que conduziu maravilhosamente bem essa sala hoje, viu? Olha, a Michele que se cuida, viu? Obrigada, Foi gente. Ó, ótimo. Tchau, tchau, beijo tchau. grande. Tchau.